assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Marcos e Ana, desde que casaram, sempre viveram em função do seu filho. Eles colocaram toda a sua atenção e dedicação nele, mas agora chegou o momento de cortar os laços para que seu filho possa alcançar voos mais altos. Uma missão difícil para Marcos e Ana, mas que, por amor, eles irão fazer. Finalmente, chega o dia da partida do seu filho. Agora, Marcos e Ana retornam para sua casa, mas precisarão reaprender a viver como casados. Somente o verdadeiro amor poderia quebrar as barreiras que se levantaram durante anos no seu casamento. Ambos tomam a decisão de se separar, porém eles descobrirão que, juntos, sempre será muito mais fácil do que imaginam. Marcos e Ana são aquele típico casal que está junto há anos, sabe? Eles têm uma vida certinha, estável, daquelas que parece que nada nunca muda. Eles trabalham, têm uma casa ajeitada e, principalmente, têm um filho que é o centro da vida deles. Tudo o que eles fazem, planejam e pensam é em função desse menino. Só que aí acontece uma coisa importante. O filho deles cresce. E quando a gente fala crescer, é tipo aquele momento que todo pai e mãe sabem que vai chegar, mas nunca estão realmente prontos. Ele decide sair de casa para estudar no exterior. Pronto, aí começa a bagunça emocional. No começo parece que tá tudo bem. Afinal, eles sabiam que isso ia acontecer uma hora ou outra, né? Mas quando o filho vai embora, o silêncio dentro da casa fica enorme. Antes, a rotina deles girava toda em torno dele. Levar para a escola, perguntar das provas, fazer as refeições juntos. De repente, tudo isso acaba. É como se alguém tivesse desligado a música que eles estavam ouvindo a vida inteira. Marcos e Ana começam a perceber que, sem o filho por perto, sobra só eles dois. E aí vem a pergunta: o que a gente faz agora? Porque vamos combinar, depois de tanto tempo vivendo só para criar o filho, eles nem lembram mais como era a vida de casal antes disso. E sabe o que é pior? Eles começam a notar coisas que estavam escondidas, tipo aquelas rachaduras no chão que você só percebe quando para de andar. A relação deles está meio no automático. Eles se respeitam, não brigam, não tem nenhum grande problema, mas também não tem mais aquela chama, sabe? Aquela vontade de ficar junto, de conversar por horas, de se divertir juntos. Isso sumiu. Então, o que era uma vida certinha começa a ficar incômoda. Eles vão levando os dias, mas dá para sentir que tem alguma coisa faltando. É como se eles estivessem num barco, mas sem nenhum destino para onde remar. E quando a gente está sem rumo, uma hora ou outra, vem aquele pensamento: será que é isso mesmo? Será que não existe mais nada para mim além disso? Essa primeira parte do filme é bem isso, mostrar como a saída do filho desestrutura toda aquela rotina que parecia perfeita, mas que, na verdade, estava só segurando as pontas de algo que já não funcionava tão bem. Marcos e Ana começam a perceber que talvez eles estejam juntos mais por costume do que por amor verdadeiro. E aí, meu amigo, quando a gente começa a pensar desse jeito, é difícil não questionar tudo, né? Você fica se perguntando: será que é isso que eu quero pro resto da vida? Será que eu tô feliz? Será que a outra pessoa tá feliz também? É aqui que a história começa a pegar ritmo, porque a saída do filho funciona como um grande gatilho para mexer com os dois. Eles saem daquela zona de conforto e começam a encarar a realidade da relação deles. Não tem mais ninguém para ocupar o espaço entre eles, e isso os obriga a olhar um para o outro e para o casamento de verdade. Marcos e Ana começam a olhar para a relação deles e pensar: será que a gente está realmente feliz juntos? Eles percebem que estão mais como companheiros de casa do que como um casal de verdade. Não tem mais romance, não tem mais brilho. Eles se respeitam, mas a conexão ficou lá no passado. Só que aí vem a parte difícil: encarar isso de frente. Sabe quando você sente que algo está errado, mas evita falar porque dá medo de mudar as coisas? É isso que acontece. Nenhum dos dois quer ser o primeiro a puxar o assunto, porque é como abrir uma porta que você não sabe o que tem atrás. Mas chega um momento em que não dá mais para fingir que está tudo bem. Um dia, eles finalmente sentam para conversar. E olha, é uma conversa sincera, sem briga, sem grito, mas cheia de emoção. Eles falam sobre como se sentem. O Marcos admite que ele está se sentindo meio apagado, vivendo uma vida sem graça,
E a Ana concorda que também sente falta de algo a mais. Eles chegam à conclusão de que o amor entre eles já não é mais o mesmo e que talvez a melhor coisa a fazer seja se separar. Agora, não pense que essa decisão é fácil, porque não é. Eles têm muito carinho um pelo outro, e a ideia de terminar depois de tantos anos juntos dá aquele nó na garganta. É como abrir mão de uma parte da vida que eles construíram juntos. Mas, ao mesmo tempo, eles enxergam isso como uma chance de se redescobrirem, de tentar algo novo. Eles não querem passar o resto da vida se sentindo vazios. Depois que decidem se separar, começa toda a logística da separação. Isso não aparece muito no filme, mas você sabe como é, né? Dividir as coisas, decidir quem vai ficar com o quê, organizar tudo, e enquanto fazem isso, dá para perceber que eles ainda têm um certo cuidado um com o outro. Não é aquela separação cheia de ódio, é mais como se eles estivessem aceitando que chegou a hora de cada um seguir seu próprio caminho. Só que mesmo com essa aceitação, tem uma coisa engraçada. Eles ainda estão aprendendo a lidar com a ideia de ficarem sozinhos. A Ana, por exemplo, começa a imaginar como vai ser a vida dela sem o Marcos. Será que ela vai conseguir se virar sozinha? Será que vai encontrar alguém? E o Marcos também passa por isso, pensando se vai ser capaz de viver sem a rotina que eles tinham juntos. Outro detalhe importante dessa parte é que, mesmo separados, eles ainda se importam muito um com o outro. Tem uma cena em que o Marcos está organizando as coisas dele e encontra fotos antigas dos dois. Dá pra ver nos olhos dele que, apesar de tudo, ele ainda tem muito carinho pelas memórias que eles compartilharam. E a Ana, por outro lado, fica meio perdida no começo, tentando entender como vai ser a vida dela sem aquele companheiro de tantos anos. Então essa segunda parte é basicamente isso. A decisão de se separar, o processo de aceitação e o começo de uma nova fase para cada um deles. É uma mistura de alívio e medo. Alívio porque, finalmente, eles estão fazendo algo que sentem ser necessário. Medo porque recomeçar do zero nunca é fácil, principalmente depois de tanto tempo vivendo de um jeito só. E o mais legal dessa parte é que não tem vilão nem mocinho. Não é como se um deles fosse culpado ou tivesse feito algo errado. É simplesmente uma história sobre duas pessoas que cresceram, mudaram e perceberam que, talvez, o melhor jeito de serem felizes seja seguir caminhos diferentes. Isso deixa tudo muito real, sabe? Você consegue se colocar no lugar deles e entender os dois lados. Aí, com a separação decidida, você já começa a ficar curioso. Como vai ser a vida de cada um daqui para frente? Será que eles vão se adaptar à nova realidade? Será que vão encontrar outras pessoas ou, quem sabe, até descobrir que ainda têm sentimentos um pelo outro? Essas perguntas ficam no ar e deixam você querendo assistir a próxima parte para descobrir o que vai acontecer. Logo após a separação, os dois começam a tentar entender como é viver sozinhos. Até então, eles sempre viveram um para o outro. E agora tudo mudou. Ana, que era a mais tranquila e reservada, começa a se dar conta de que a vida sem o Marcos não é tão fácil quanto ela imaginava. Ela está sozinha em casa, o silêncio é ensurdecedor, e as coisas que antes pareciam normais, como fazer o jantar ou assistir TV, agora se tornam tarefas solitárias. Ela tenta se ocupar, mas a saudade e o vazio começam a apertar. E, ao mesmo tempo, ela tem que aprender a lidar com os medos de estar sozinha, de não saber o que fazer da sua vida sem o Marcos ali. Mas, ao mesmo tempo, Ana começa a explorar novas possibilidades. Ela decide começar a sair mais, fazer novas atividades, tentar se envolver em novos círculos sociais. Ela, por exemplo, começa a frequentar aulas de yoga e a tentar uma vida mais focada nela mesma. No começo, ela se sente desconfortável, como se fosse algo forçado, mas logo percebe que essas pequenas mudanças podem, de fato, trazer um novo começo para ela. E é aí que a gente começa a ver uma Ana mais segura de si, mais independente, tentando se reconectar com algo que ela havia deixado de lado por muito tempo. Por outro lado, Marcos também se vê diante de um novo começo. A vida dele, antes muito focada na Ana e no filho, agora é só dele. Ele tenta se adaptar à nova rotina de ficar sozinho, mas como você pode imaginar, isso não é simples. No começo, ele parece perdido, tentando descobrir como se divertir, como se distrair. Ele tenta sair com amigos, mas também sente falta da companhia da Ana, de todo aquele conforto que ele tinha em casa.
Ele percebe que a vida sozinho não é tão simples, que não é tão fácil como ele imaginava. Marcos, por um lado, também começa a se dar conta de que a separação não resolve todos os problemas. Mesmo com a liberdade de não estar mais com Ana, ele sente que algo está faltando. Ele começa a perceber que, apesar de não estarem mais juntos, a relação deles ainda tem uma influência muito grande na vida dele. O sentimento de solidão e a busca por algo que o faça se sentir realizado e feliz começam a ser mais presentes. Marcos e Ana, desde que casaram, sempre viveram em função do seu filho. Eles colocaram toda a sua atenção e dedicação nele, mas agora chegou o momento de cortar os laços para que seu filho possa alcançar voos mais altos. Uma missão difícil para Marcos e Ana, mas que, por amor, eles irão fazer. Finalmente, chega o dia da partida do seu filho. Agora, Marcos e Ana retornam para sua casa, mas precisarão reaprender a viver como casados. Somente o verdadeiro amor poderia quebrar as barreiras que se levantaram durante anos no seu casamento. Ambos tomam a decisão de se separar, porém eles descobrirão que, juntos, sempre será muito mais fácil do que imaginam. Marcos e Ana são aquele típico casal que está junto há anos, sabe? Eles têm uma vida certinha, estável, daquelas que parece que nada nunca muda. Eles trabalham, têm uma casa ajeitada e, principalmente, têm um filho que é o centro da vida deles. Tudo o que eles fazem, planejam e pensam é em função desse menino. Só que aí acontece uma coisa importante. O filho deles cresce. E quando a gente fala crescer, é tipo aquele momento que todo pai e mãe sabem que vai chegar, mas nunca estão realmente prontos. Ele decide sair de casa para estudar no exterior. Pronto, aí começa a bagunça emocional. No começo parece que tá tudo bem. Afinal, eles sabiam que isso ia acontecer uma hora ou outra, né? Mas quando o filho vai embora, o silêncio dentro da casa fica enorme. Antes, a rotina deles girava toda em torno dele. Levar para a escola, perguntar das provas, fazer as refeições juntos. De repente, tudo isso acaba. É como se alguém tivesse desligado a música que eles estavam ouvindo a vida inteira. Marcos e Ana começam a perceber que, sem o filho por perto, sobra só eles dois. E aí vem a pergunta: o que a gente faz agora? Porque vamos combinar, depois de tanto tempo vivendo só para criar o filho, eles nem lembram mais como era a vida de casal antes disso. E sabe o que é pior? Eles começam a notar coisas que estavam escondidas, tipo aquelas rachaduras no chão que você só percebe quando para de andar. A relação deles está meio no automático. Eles se respeitam, não brigam, não tem nenhum grande problema, mas também não tem mais aquela chama, sabe? Aquela vontade de ficar junto, de conversar por horas, de se divertir juntos. Isso sumiu. Então, o que era uma vida certinha começa a ficar incômoda. Eles vão levando os dias, mas dá para sentir que tem alguma coisa faltando. É como se eles estivessem num barco, mas sem nenhum destino para onde remar. E quando a gente está sem rumo, uma hora ou outra, vem aquele pensamento: será que é isso mesmo? Será que não existe mais nada para mim além disso? Essa primeira parte do filme é bem isso, mostrar como a saída do filho desestrutura toda aquela rotina que parecia perfeita, mas que, na verdade, estava só segurando as pontas de algo que já não funcionava tão bem. Marcos e Ana começam a perceber que talvez eles estejam juntos mais por costume do que por amor verdadeiro. E aí, meu amigo, quando a gente começa a pensar desse jeito, é difícil não questionar tudo, né? Você fica se perguntando: será que é isso que eu quero pro resto da vida? Será que eu tô feliz? Será que a outra pessoa tá feliz também? É aqui que a história começa a pegar ritmo, porque a saída do filho funciona como um grande gatilho para mexer com os dois. Eles saem daquela zona de conforto e começam a encarar a realidade da relação deles. Não tem mais ninguém para ocupar o espaço entre eles, e isso os obriga a olhar um para o outro e para o casamento de verdade. Marcos e Ana começam a olhar para a relação deles e pensar: será que a gente está realmente feliz juntos? Eles percebem que estão mais como companheiros de casa do que como um casal de verdade. Não tem mais romance, não tem mais brilho. Eles se respeitam, mas a conexão ficou lá no passado. Só que aí vem a parte difícil, encarar isso de frente. Sabe quando você sente que algo está errado, mas evita falar porque dá medo de mudar as coisas? É isso que acontece. Nenhum dos dois quer ser o primeiro a puxar o assunto, porque é como abrir uma porta que você não sabe o que tem atrás. Mas chega um momento em que não dá mais para fingir que tá tudo bem. Um dia,
eles finalmente sentam para conversar. E olha, é uma conversa sincera, sem briga, sem grito, mas cheia de emoção. Eles falam sobre como se sentem. O Marcos admite que ele está se sentindo meio apagado, vivendo uma vida sem graça, e a Ana concorda que também sente falta de algo a mais. Eles chegam à conclusão de que o amor entre eles já não é mais o mesmo e que talvez a melhor coisa a fazer seja se separar. Agora, não pense que essa decisão é fácil, porque não é. Eles têm muito carinho um pelo outro, e a ideia de terminar depois de tantos anos juntos dá aquele nó na garganta. É como abrir mão de uma parte da vida que eles construíram juntos. Mas, ao mesmo tempo, eles enxergam isso como uma chance de se redescobrirem, de tentar algo novo. Eles não querem passar o resto da vida se sentindo vazios. Depois que decidem se separar, começa toda a logística da separação. Isso não aparece muito no filme, mas você sabe como é, né? Dividir as coisas, decidir quem vai ficar com o quê, organizar tudo, e enquanto fazem isso, dá para perceber que eles ainda têm um certo cuidado um com o outro. Não é aquela separação cheia de ódio. É mais como se eles estivessem aceitando que chegou a hora de cada um seguir seu próprio caminho. Só que mesmo com essa aceitação, tem uma coisa engraçada. Eles ainda estão aprendendo a lidar com a ideia de ficarem sozinhos. A Ana, por exemplo, começa a imaginar como vai ser a vida dela sem o Marcos. Será que ela vai conseguir se virar sozinha? Será que vai encontrar alguém? E o Marcos também passa por isso, pensando se vai ser capaz de viver sem a rotina que eles tinham juntos. Outro detalhe importante dessa parte é que, mesmo separados, eles ainda se importam muito um com o outro. Tem uma cena em que o Marcos está organizando as coisas dele e encontra fotos antigas dos dois. Dá pra ver nos olhos dele que, apesar de tudo, ele ainda tem muito carinho pelas memórias que eles compartilharam. E a Ana, por outro lado, fica meio perdida no começo, tentando entender como vai ser a vida dela sem aquele companheiro de tantos anos. Então essa segunda parte é basicamente isso. A decisão de se separar, o processo de aceitação e o começo de uma nova fase para cada um deles. É uma mistura de alívio e medo. Alívio porque, finalmente, eles estão fazendo algo que sentem ser necessário. Medo porque recomeçar do zero nunca é fácil, principalmente depois de tanto tempo vivendo de um jeito só. E o mais legal dessa parte é que não tem vilão nem mocinho. Não é como se um deles fosse culpado ou tivesse feito algo errado. É simplesmente uma história sobre duas pessoas que cresceram, mudaram e perceberam que, talvez, o melhor jeito de serem felizes seja seguir caminhos diferentes. Isso deixa tudo muito real, sabe? Você consegue se colocar no lugar deles e entender os dois lados. Aí, com a separação decidida, você já começa a ficar curioso. Como vai ser a vida de cada um daqui para frente? Será que eles vão se adaptar à nova realidade? Será que vão encontrar outras pessoas ou, quem sabe, até descobrir que ainda têm sentimentos um pelo outro? Essas perguntas ficam no ar e deixam você querendo assistir a próxima parte para descobrir o que vai acontecer. Logo após a separação, os dois começam a tentar entender como é viver sozinhos. Até então, eles sempre viveram um para o outro. E agora tudo mudou. Ana, que era a mais tranquila e reservada, começa a se dar conta de que a vida sem o Marcos não é tão fácil quanto ela imaginava. Ela está sozinha em casa, o silêncio é ensurdecedor, e as coisas que antes pareciam normais, como fazer o jantar ou assistir TV, agora se tornam tarefas solitárias. Ela tenta se ocupar, mas a saudade e o vazio começam a apertar. E, ao mesmo tempo, ela tem que aprender a lidar com os medos de estar sozinha, de não saber o que fazer da sua vida sem o Marcos ali. Mas, ao mesmo tempo, Ana começa a explorar novas possibilidades. Ela decide começar a sair mais, fazer novas atividades, tentar se envolver em novos círculos sociais. Ela, por exemplo, começa a frequentar aulas de yoga e a tentar uma vida mais focada nela mesma. No começo, ela se sente desconfortável, como se fosse algo forçado, mas logo percebe que essas pequenas mudanças podem, de fato, trazer um novo começo para ela. E é aí que a gente começa a ver uma Ana mais segura de si, mais independente, tentando se reconectar com algo que ela havia deixado de lado por muito tempo. Por outro lado, Marcos também se vê diante de um novo começo. A vida dele, antes muito focada na Ana e no filho, agora é só dele. Ele tenta se adaptar à nova rotina de ficar sozinho,
Mas como você pode imaginar, isso não é simples. No começo, ele parece perdido, tentando descobrir como se divertir, como se distrair. Ele tenta sair com amigos, mas também sente falta da companhia da Ana, de todo aquele conforto que ele tinha em casa. Ele percebe que a vida sozinho não é tão simples, que não é tão fácil como ele imaginava. Marcos, por um lado, também começa a se dar conta de que a separação não resolve todos os problemas. Mesmo com a liberdade de não estar mais com Ana, ele sente que algo está faltando. Ele começa a perceber que, apesar de não estarem mais juntos, a relação deles ainda tem uma influência muito grande na vida dele. O sentimento de solidão e a busca por algo que o faça se sentir realizado e feliz começam a ser mais presentes. Marcos e Ana, desde que casaram, sempre viveram em função do seu filho. Eles colocaram toda a sua atenção e dedicação nele, mas agora chegou o momento de cortar os laços para que seu filho possa alcançar voos mais altos. Uma missão difícil para Marcos e Ana, mas que, por amor, eles irão fazer. Finalmente, chega o dia da partida do seu filho. Agora, Marcos e Ana retornam para sua casa, mas precisarão reaprender a viver como casados. Somente o verdadeiro amor poderia quebrar as barreiras que se levantaram durante anos no seu casamento. Ambos tomam a decisão de se separar, porém eles descobrirão que, juntos, sempre será muito mais fácil do que imaginam. Marcos e Ana são aquele típico casal que está junto há anos, sabe? Eles têm uma vida certinha, estável, daquelas que parece que nada nunca muda. Eles trabalham, têm uma casa ajeitada e, principalmente, têm um filho que é o centro da vida deles. Tudo o que eles fazem, planejam e pensam é em função desse menino. Só que aí acontece uma coisa importante. O filho deles cresce. E quando a gente fala crescer, é tipo aquele momento que todo pai e mãe sabem que vai chegar, mas nunca estão realmente prontos. Ele decide sair de casa para estudar no exterior. Pronto, aí começa a bagunça emocional. No começo parece que tá tudo bem. Afinal, eles sabiam que isso ia acontecer uma hora ou outra, né? Mas quando o filho vai embora, o silêncio dentro da casa fica enorme. Antes, a rotina deles girava toda em torno dele. Levar para a escola, perguntar das provas, fazer as refeições juntos. De repente, tudo isso acaba. É como se alguém tivesse desligado a música que eles estavam ouvindo a vida inteira. Marcos e Ana começam a perceber que, sem o filho por perto, sobra só eles dois. E aí vem a pergunta: o que a gente faz agora? Porque vamos combinar, depois de tanto tempo vivendo só para criar o filho, eles nem lembram mais como era a vida de casal antes disso. E sabe o que é pior? Eles começam a notar coisas que estavam escondidas, tipo aquelas rachaduras no chão que você só percebe quando para de andar. A relação deles está meio no automático. Eles se respeitam, não brigam, não tem nenhum grande problema, mas também não tem mais aquela chama, sabe? Aquela vontade de ficar junto, de conversar por horas, de se divertir juntos. Isso sumiu. Então, o que era uma vida certinha começa a ficar incômoda. Eles vão levando os dias, mas dá para sentir que tem alguma coisa faltando. É como se eles estivessem num barco, mas sem nenhum destino para onde remar. E quando a gente está sem rumo, uma hora ou outra, vem aquele pensamento: será que é isso mesmo? Será que não existe mais nada para mim além disso? Essa primeira parte do filme é bem isso, mostrar como a saída do filho desestrutura toda aquela rotina que parecia perfeita, mas que, na verdade, estava só segurando as pontas de algo que já não funcionava tão bem. Marcos e Ana começam a perceber que talvez eles estejam juntos mais por costume do que por amor verdadeiro. E aí, meu amigo, quando a gente começa a pensar desse jeito, é difícil não questionar tudo, né? Você fica se perguntando: será que é isso que eu quero pro resto da vida? Será que eu tô feliz? Será que a outra pessoa tá feliz também? É aqui que a história começa a pegar ritmo, porque a saída do filho funciona como um grande gatilho para mexer com os dois. Eles saem daquela zona de conforto e começam a encarar a realidade da relação deles. Não tem mais ninguém para ocupar o espaço entre eles, e isso os obriga a olhar um para o outro e para o casamento de verdade. Marcos e Ana começam a olhar para a relação deles e pensar: será que a gente está realmente feliz juntos? Eles percebem que estão mais como companheiros de casa do que como um casal de verdade. Não tem mais romance, não tem mais brilho. Eles se respeitam, mas a conexão ficou lá no passado. Só que aí vem a parte difícil, encarar isso de frente. Sabe quando você sente que algo está errado,
mas evita falar porque dá medo de mudar as coisas? É isso que acontece. Nenhum dos dois quer ser o primeiro a puxar o assunto, porque é como abrir uma porta que você não sabe o que tem atrás. Mas chega um momento em que não dá mais para fingir que tá tudo bem. Um dia, eles finalmente sentam para conversar. E olha, é uma conversa sincera, sem briga, sem grito, mas cheia de emoção. Eles falam sobre como se sentem. O Marcos admite que ele está se sentindo meio apagado, vivendo uma vida sem graça, e a Ana concorda que também sente falta de algo a mais. Eles chegam à conclusão de que o amor entre eles já não é mais o mesmo e que talvez a melhor coisa a fazer seja se separar. Agora, não pense que essa decisão é fácil, porque não é. Eles têm muito carinho um pelo outro, e a ideia de terminar depois de tantos anos juntos dá aquele nó na garganta. É como abrir mão de uma parte da vida que eles construíram juntos. Mas, ao mesmo tempo, eles enxergam isso como uma chance de se redescobrirem, de tentar algo novo. Eles não querem passar o resto da vida se sentindo vazios. Depois que decidem se separar, começa toda a logística da separação. Isso não aparece muito no filme, mas você sabe como é, né? Dividir as coisas, decidir quem vai ficar com o quê, organizar tudo, e enquanto fazem isso, dá para perceber que eles ainda têm um certo cuidado um com o outro. Não é aquela separação cheia de ódio. É mais como se eles estivessem aceitando que chegou a hora de cada um seguir seu próprio caminho. Só que mesmo com essa aceitação, tem uma coisa engraçada. Eles ainda estão aprendendo a lidar com a ideia de ficarem sozinhos. A Ana, por exemplo, começa a imaginar como vai ser a vida dela sem o Marcos. Será que ela vai conseguir se virar sozinha? Será que vai encontrar alguém? E o Marcos também passa por isso, pensando se vai ser capaz de viver sem a rotina que eles tinham juntos. Outro detalhe importante dessa parte é que, mesmo separados, eles ainda se importam muito um com o outro. Tem uma cena em que o Marcos está organizando as coisas dele e encontra fotos antigas dos dois. Dá pra ver nos olhos dele que, apesar de tudo, ele ainda tem muito carinho pelas memórias que eles compartilharam. E a Ana, por outro lado, fica meio perdida no começo, tentando entender como vai ser a vida dela sem aquele companheiro de tantos anos. Então essa segunda parte é basicamente isso. A decisão de se separar, o processo de aceitação e o começo de uma nova fase para cada um deles. É uma mistura de alívio e medo. Alívio porque, finalmente, eles estão fazendo algo que sentem ser necessário. Medo porque recomeçar do zero nunca é fácil, principalmente depois de tanto tempo vivendo de um jeito só. E o mais legal dessa parte é que não tem vilão nem mocinho. Não é como se um deles fosse culpado ou tivesse feito algo errado. É simplesmente uma história sobre duas pessoas que cresceram, mudaram e perceberam que, talvez, o melhor jeito de serem felizes seja seguir caminhos diferentes. Isso deixa tudo muito real, sabe? Você consegue se colocar no lugar deles e entender os dois lados. Aí, com a separação decidida, você já começa a ficar curioso. Como vai ser a vida de cada um daqui para frente? Será que eles vão se adaptar à nova realidade? Será que vão encontrar outras pessoas ou, quem sabe, até descobrir que ainda têm sentimentos um pelo outro? Essas perguntas ficam no ar e deixam você querendo assistir a próxima parte para descobrir o que vai acontecer. Logo após a separação, os dois começam a tentar entender como é viver sozinhos. Até então, eles sempre viveram um para o outro. E agora tudo mudou. Ana, que era a mais tranquila e reservada, começa a se dar conta de que a vida sem o Marcos não é tão fácil quanto ela imaginava. Ela está sozinha em casa, o silêncio é ensurdecedor, e as coisas que antes pareciam normais, como fazer o jantar ou assistir TV, agora se tornam tarefas solitárias. Ela tenta se ocupar, mas a saudade e o vazio começam a apertar. E, ao mesmo tempo, ela tem que aprender a lidar com os medos de estar sozinha, de não saber o que fazer da sua vida sem o Marcos ali. Mas, ao mesmo tempo, Ana começa a explorar novas possibilidades. Ela decide começar a sair mais, fazer novas atividades, tentar se envolver em novos círculos sociais. Ela, por exemplo, começa a frequentar aulas de yoga e a tentar uma vida mais focada nela mesma. No começo, ela se sente desconfortável, como se fosse algo forçado, mas logo percebe que essas pequenas mudanças podem, de fato, trazer um novo começo para ela. E é aí que a gente começa a ver uma Ana mais segura de si, mais independente,
tentando se reconectar com algo que ela havia deixado de lado por muito tempo. Por outro lado, Marcos também se vê diante de um novo começo. A vida dele, antes muito focada na Ana e no filho, agora é só dele. Ele tenta se adaptar à nova rotina de ficar sozinho, mas como você pode imaginar, isso não é simples. No começo, ele parece perdido, tentando descobrir como se divertir, como se distrair. Ele tenta sair com amigos, mas também sente falta da companhia da Ana, de todo aquele conforto que ele tinha em casa. Ele percebe que a vida sozinho não é tão simples, que não é tão fácil como ele imaginava. Marcos, por um lado, também começa a se dar conta de que a separação não resolve todos os problemas. Mesmo com a liberdade de não estar mais com Ana, ele sente que algo está faltando. Ele começa a perceber que, apesar de não estarem mais juntos, a relação deles ainda tem uma influência muito grande na vida dele. O sentimento de solidão e a busca por algo que o faça se sentir realizado e feliz começam a ser mais presentes. Marcos e Ana, desde que casaram, sempre viveram em função do seu filho. Eles colocaram toda a sua atenção e dedicação nele, mas agora chegou o momento de cortar os laços para que seu filho possa alcançar voos mais altos. Uma missão difícil para Marcos e Ana, mas que, por amor, eles irão fazer. Finalmente, chega o dia da partida do seu filho. Agora, Marcos e Ana retornam para sua casa, mas precisarão reaprender a viver como casados. Somente o verdadeiro amor poderia quebrar as barreiras que se levantaram durante anos no seu casamento. Ambos tomam a decisão de se separar, porém eles descobrirão que, juntos, sempre será muito mais fácil do que imaginam. Marcos e Ana são aquele típico casal que está junto há anos, sabe? Eles têm uma vida certinha, estável, daquelas que parece que nada nunca muda. Eles trabalham, têm uma casa ajeitada e, principalmente, têm um filho que é o centro da vida deles. Tudo o que eles fazem, planejam e pensam é em função desse menino. Só que aí acontece uma coisa importante. O filho deles cresce. E quando a gente fala crescer, é tipo aquele momento que todo pai e mãe sabem que vai chegar, mas nunca estão realmente prontos. Ele decide sair de casa para estudar no exterior. Pronto, aí começa a bagunça emocional. No começo parece que tá tudo bem. Afinal, eles sabiam que isso ia acontecer uma hora ou outra, né? Mas, quando o filho vai embora, o silêncio dentro da casa fica enorme. Antes, a rotina deles girava toda em torno dele. Levar para a escola, perguntar das provas, fazer as refeições juntos. De repente, tudo isso acaba. É como se alguém tivesse desligado a música que eles estavam ouvindo a vida inteira. Marcos e Ana começam a perceber que, sem o filho por perto, sobra só eles dois. E aí vem a pergunta: o que a gente faz agora? Porque vamos combinar, depois de tanto tempo vivendo só para criar o filho, eles nem lembram mais como era a vida de casal antes disso. E sabe o que é pior? Eles começam a notar coisas que estavam escondidas, tipo aquelas rachaduras no chão que você só percebe quando para de andar. A relação deles está meio no automático. Eles se respeitam, não brigam, não tem nenhum grande problema, mas também não tem mais aquela chama, sabe? Aquela vontade de ficar junto, de conversar por horas, de se divertir juntos. Isso sumiu. Então, o que era uma vida certinha começa a ficar incômoda. Eles vão levando os dias, mas dá para sentir que tem alguma coisa faltando. É como se eles estivessem num barco, mas sem nenhum destino para onde remar. E quando a gente está sem rumo, uma hora ou outra, vem aquele pensamento: será que é isso mesmo? Será que não existe mais nada para mim além disso? Essa primeira parte do filme é bem isso, mostrar como a saída do filho desestrutura toda aquela rotina que parecia perfeita, mas que, na verdade, estava só segurando as pontas de algo que já não funcionava tão bem. Marcos e Ana começam a perceber que talvez eles estejam juntos mais por costume do que por amor verdadeiro. E aí, meu amigo, quando a gente começa a pensar desse jeito, é difícil não questionar tudo, né? Você fica se perguntando: será que é isso que eu quero pro resto da vida? Será que eu tô feliz? Será que a outra pessoa tá feliz também? É aqui que a história começa a pegar ritmo, porque a saída do filho funciona como um grande gatilho para mexer com os dois. Eles saem daquela zona de conforto e começam a encarar a realidade da relação deles. Não tem mais ninguém para ocupar o espaço entre eles, e isso os obriga a olhar um para o outro e para o casamento de verdade. Marcos e Ana começam a olhar para a relação deles e pensar: será que a gente está realmente feliz juntos?
Eles percebem que estão mais como companheiros de casa do que como um casal de verdade. Não tem mais romance, não tem mais brilho. Eles se respeitam, mas a conexão ficou lá no passado. Só que aí vem a parte difícil, encarar isso de frente. Sabe quando você sente que algo está errado, mas evita falar porque dá medo de mudar as coisas? É isso que acontece. Nenhum dos dois quer ser o primeiro a puxar o assunto, porque é como abrir uma porta que você não sabe o que tem atrás. Mas chega um momento em que não dá mais para fingir que está tudo bem. Um dia, eles finalmente sentam para conversar. E olha, é uma conversa sincera, sem briga, sem grito, mas cheia de emoção. Eles falam sobre como se sentem. O Marcos admite que ele está se sentindo meio apagado, vivendo uma vida sem graça, e a Ana concorda que também sente falta de algo a mais. Eles chegam à conclusão de que o amor entre eles já não é mais o mesmo e que talvez a melhor coisa a fazer seja se separar. Agora, não pense que essa decisão é fácil, porque não é. Eles têm muito carinho um pelo outro, e a ideia de terminar depois de tantos anos juntos dá aquele nó na garganta. É como abrir mão de uma parte da vida que eles construíram juntos. Mas, ao mesmo tempo, eles enxergam isso como uma chance de se redescobrirem, de tentar algo novo. Eles não querem passar o resto da vida se sentindo vazios. Depois que decidem se separar, começa toda a logística da separação. Isso não aparece muito no filme, mas você sabe como é, né? Dividir as coisas, decidir quem vai ficar com o quê, organizar tudo, e enquanto fazem isso, dá para perceber que eles ainda têm um certo cuidado um com o outro. Não é aquela separação cheia de ódio. É mais como se eles estivessem aceitando que chegou a hora de cada um seguir seu próprio caminho. Só que mesmo com essa aceitação, tem uma coisa engraçada. Eles ainda estão aprendendo a lidar com a ideia de ficarem sozinhos. A Ana, por exemplo, começa a imaginar como vai ser a vida dela sem o Marcos. Será que ela vai conseguir se virar sozinha? Será que vai encontrar alguém? E o Marcos também passa por isso, pensando se vai ser capaz de viver sem a rotina que eles tinham juntos. Outro detalhe importante dessa parte é que, mesmo separados, eles ainda se importam muito um com o outro. Tem uma cena em que o Marcos está organizando as coisas dele e encontra fotos antigas dos dois. Dá pra ver nos olhos dele que, apesar de tudo, ele ainda tem muito carinho pelas memórias que eles compartilharam. E a Ana, por outro lado, fica meio perdida no começo, tentando entender como vai ser a vida dela sem aquele companheiro de tantos anos. Então essa segunda parte é basicamente isso. A decisão de se separar, o processo de aceitação e o começo de uma nova fase para cada um deles. É uma mistura de alívio e medo. Alívio porque, finalmente, eles estão fazendo algo que sentem ser necessário. Medo porque recomeçar do zero nunca é fácil, principalmente depois de tanto tempo vivendo de um jeito só. E o mais legal dessa parte é que não tem vilão nem mocinho. Não é como se um deles fosse culpado ou tivesse feito algo errado. É simplesmente uma história sobre duas pessoas que cresceram, mudaram e perceberam que, talvez, o melhor jeito de serem felizes seja seguir caminhos diferentes. Isso deixa tudo muito real, sabe? Você consegue se colocar no lugar deles e entender os dois lados. Aí, com a separação decidida, você já começa a ficar curioso. Como vai ser a vida de cada um daqui para frente? Será que eles vão se adaptar à nova realidade? Será que vão encontrar outras pessoas ou, quem sabe, até descobrir que ainda têm sentimentos um pelo outro? Essas perguntas ficam no ar e deixam você querendo assistir a próxima parte para descobrir o que vai acontecer. Logo após a separação, os dois começam a tentar entender como é viver sozinhos. Até então, eles sempre viveram um para o outro. E agora tudo mudou. Ana, que era a mais tranquila e reservada, começa a se dar conta de que a vida sem o Marcos não é tão fácil quanto ela imaginava. Ela está sozinha em casa, o silêncio é ensurdecedor, e as coisas que antes pareciam normais, como fazer o jantar ou assistir TV, agora se tornam tarefas solitárias. Ela tenta se ocupar, mas a saudade e o vazio começam a apertar. E, ao mesmo tempo, ela tem que aprender a lidar com os medos de estar sozinha, de não saber o que fazer da sua vida sem o Marcos ali. Mas, ao mesmo tempo, Ana começa a explorar novas possibilidades. Ela decide começar a sair mais, fazer novas atividades, tentar se envolver em novos círculos sociais. Ela, por exemplo, começa a frequentar aulas de yoga e a tentar uma vida mais focada nela mesma,
No começo, ela se sente desconfortável, como se fosse algo forçado, mas logo percebe que essas pequenas mudanças podem, de fato, trazer um novo começo para ela. E é aí que a gente começa a ver uma Ana mais segura de si, mais independente, tentando se reconectar com algo que ela havia deixado de lado por muito tempo. Por outro lado, Marcos também se vê diante de um novo começo. A vida dele, antes muito focada na Ana e no filho, agora é só dele. Ele tenta se adaptar à nova rotina de ficar sozinho, mas como você pode imaginar, isso não é simples. No começo, ele parece perdido, tentando descobrir como se divertir, como se distrair. Ele tenta sair com amigos, mas também sente falta da companhia da Ana, de todo aquele conforto que ele tinha em casa. Ele percebe que a vida sozinho não é tão simples, que não é tão fácil como ele imaginava. Marcos, por um lado, também começa a se dar conta de que a separação não resolve todos os problemas. Mesmo com a liberdade de não estar mais com Ana, ele sente que algo está faltando. Ele começa a perceber que, apesar de não estarem mais juntos, a relação deles ainda tem uma influência muito grande na vida dele. O sentimento de solidão e a busca por algo que o faça se sentir realizado e feliz começam a ser mais presentes. Marcos e Ana, desde que casaram, sempre viveram em função do seu filho. Eles colocaram toda a sua atenção e dedicação nele, mas agora chegou o momento de cortar os laços para que seu filho possa alcançar voos mais altos. Uma missão difícil para Marcos e Ana, mas que, por amor, eles irão fazer. Finalmente, chega o dia da partida do seu filho. Agora, Marcos e Ana retornam para sua casa, mas precisarão reaprender a viver como casados. Somente o verdadeiro amor poderia quebrar as barreiras que se levantaram durante anos no seu casamento. Ambos tomam a decisão de se separar, porém eles descobrirão que, juntos, sempre será muito mais fácil do que imaginam. Marcos e Ana são aquele típico casal que está junto há anos, sabe? Eles têm uma vida certinha, estável, daquelas que parece que nada nunca muda. Eles trabalham, têm uma casa ajeitada e, principalmente, têm um filho que é o centro da vida deles. Tudo o que eles fazem, planejam e pensam é em função desse menino. Só que aí acontece uma coisa importante. O filho deles cresce. E quando a gente fala crescer, é tipo aquele momento que todo pai e mãe sabem que vai chegar, mas nunca estão realmente prontos. Ele decide sair de casa para estudar no exterior. Pronto, aí começa a bagunça emocional. No começo parece que tá tudo bem. Afinal, eles sabiam que isso ia acontecer uma hora ou outra, né? Mas quando o filho vai embora, o silêncio dentro da casa fica enorme. Antes, a rotina deles girava toda em torno dele. Levar para a escola, perguntar das provas, fazer as refeições juntos. De repente, tudo isso acaba. É como se alguém tivesse desligado a música que eles estavam ouvindo a vida inteira. Marcos e Ana começam a perceber que, sem o filho por perto, sobra só eles dois. E aí vem a pergunta: o que a gente faz agora? Porque vamos combinar, depois de tanto tempo vivendo só para criar o filho, eles nem lembram mais como era a vida de casal antes disso. E sabe o que é pior? Eles começam a notar coisas que estavam escondidas, tipo aquelas rachaduras no chão que você só percebe quando para de andar. A relação deles está meio no automático. Eles se respeitam, não brigam, não tem nenhum grande problema, mas também não tem mais aquela chama, sabe? Aquela vontade de ficar junto, de conversar por horas, de se divertir juntos. Isso sumiu. Então, o que era uma vida certinha começa a ficar incômoda. Eles vão levando os dias, mas dá para sentir que tem alguma coisa faltando. É como se eles estivessem num barco, mas sem nenhum destino para onde remar. E quando a gente está sem rumo, uma hora ou outra, vem aquele pensamento: será que é isso mesmo? Será que não existe mais nada para mim além disso? Essa primeira parte do filme é bem isso, mostrar como a saída do filho desestrutura toda aquela rotina que parecia perfeita, mas que, na verdade, estava só segurando as pontas de algo que já não funcionava tão bem. Marcos e Ana começam a perceber que talvez eles estejam juntos mais por costume do que por amor verdadeiro. E aí, meu amigo, quando a gente começa a pensar desse jeito, é difícil não questionar tudo, né? Você fica se perguntando: será que é isso que eu quero pro resto da vida? Será que eu tô feliz? Será que a outra pessoa tá feliz também? É aqui que a história começa a pegar ritmo, porque a saída do filho funciona como um grande gatilho para mexer com os dois. Eles saem daquela zona de conforto e começam a encarar a realidade da relação deles.
Não tem mais ninguém para ocupar o espaço entre eles, e isso os obriga a olhar um para o outro e para o casamento de verdade. Marcos e Ana começam a olhar para a relação deles e pensar: será que a gente está realmente feliz juntos? Eles percebem que estão mais como companheiros de casa do que como um casal de verdade. Não tem mais romance, não tem mais brilho. Eles se respeitam, mas a conexão ficou lá no passado. Só que aí vem a parte difícil, encarar isso de frente. Sabe quando você sente que algo está errado, mas evita falar porque dá medo de mudar as coisas? É isso que acontece. Nenhum dos dois quer ser o primeiro a puxar o assunto, porque é como abrir uma porta que você não sabe o que tem atrás. Mas chega um momento em que não dá mais para fingir que está tudo bem. Um dia, eles finalmente sentam para conversar. E olha, é uma conversa sincera, sem briga, sem grito, mas cheia de emoção. Eles falam sobre como se sentem. O Marcos admite que ele está se sentindo meio apagado, vivendo uma vida sem graça, e a Ana concorda que também sente falta de algo a mais. Eles chegam à conclusão de que o amor entre eles já não é mais o mesmo e que talvez a melhor coisa a fazer seja se separar. Agora, não pense que essa decisão é fácil, porque não é. Eles têm muito carinho um pelo outro, e a ideia de terminar depois de tantos anos juntos dá aquele nó na garganta. É como abrir mão de uma parte da vida que eles construíram juntos. Mas, ao mesmo tempo, eles enxergam isso como uma chance de se redescobrirem, de tentar algo novo. Eles não querem passar o resto da vida se sentindo vazios. Depois que decidem se separar, começa toda a logística da separação. Isso não aparece muito no filme, mas você sabe como é, né? Dividir as coisas, decidir quem vai ficar com o quê, organizar tudo, e enquanto fazem isso, dá para perceber que eles ainda têm um certo cuidado um com o outro. Não é aquela separação cheia de ódio. É mais como se eles estivessem aceitando que chegou a hora de cada um seguir seu próprio caminho. Só que mesmo com essa aceitação, tem uma coisa engraçada. Eles ainda estão aprendendo a lidar com a ideia de ficarem sozinhos. A Ana, por exemplo, começa a imaginar como vai ser a vida dela sem o Marcos. Será que ela vai conseguir se virar sozinha? Será que vai encontrar alguém? E o Marcos também passa por isso, pensando se vai ser capaz de viver sem a rotina que eles tinham juntos. Outro detalhe importante dessa parte é que, mesmo separados, eles ainda se importam muito um com o outro. Tem uma cena em que o Marcos está organizando as coisas dele e encontra fotos antigas dos dois. Dá para ver nos olhos dele que, apesar de tudo, ele ainda tem muito carinho pelas memórias que eles compartilharam. E a Ana, por outro lado, fica meio perdida no começo, tentando entender como vai ser a vida dela sem aquele companheiro de tantos anos. Então essa segunda parte é basicamente isso. A decisão de se separar, o processo de aceitação e o começo de uma nova fase para cada um deles. É uma mistura de alívio e medo. Alívio porque, finalmente, eles estão fazendo algo que sentem ser necessário. Medo porque recomeçar do zero nunca é fácil, principalmente depois de tanto tempo vivendo de um jeito só. E o mais legal dessa parte é que não tem vilão nem mocinho. Não é como se um deles fosse culpado ou tivesse feito algo errado. É simplesmente uma história sobre duas pessoas que cresceram, mudaram e perceberam que, talvez, o melhor jeito de serem felizes seja seguir caminhos diferentes. Isso deixa tudo muito real, sabe? Você consegue se colocar no lugar deles e entender os dois lados. Aí, com a separação decidida, você já começa a ficar curioso. Como vai ser a vida de cada um daqui para frente? Será que eles vão se adaptar à nova realidade? Será que vão encontrar outras pessoas ou, quem sabe, até descobrir que ainda têm sentimentos um pelo outro? Essas perguntas ficam no ar e deixam você querendo assistir a próxima parte para descobrir o que vai acontecer. Logo após a separação, os dois começam a tentar entender como é viver sozinhos. Até então, eles sempre viveram um para o outro. E agora tudo mudou. Ana, que era a mais tranquila e reservada, começa a se dar conta de que a vida sem o Marcos não é tão fácil quanto ela imaginava. Ela está sozinha em casa, o silêncio é ensurdecedor, e as coisas que antes pareciam normais, como fazer o jantar ou assistir TV, agora se tornam tarefas solitárias. Ela tenta se ocupar, mas a saudade e o vazio começam a apertar. E, ao mesmo tempo, ela tem que aprender a lidar com os medos de estar sozinha, de não saber o que fazer da sua vida sem o Marcos ali. Mas, ao mesmo tempo,
Ana começa a explorar novas possibilidades. Ela decide começar a sair mais, fazer novas atividades, tentar se envolver em novos círculos sociais. Ela, por exemplo, começa a frequentar aulas de yoga e a tentar uma vida mais focada nela mesma. No começo, ela se sente desconfortável, como se fosse algo forçado, mas logo percebe que essas pequenas mudanças podem, de fato, trazer um novo começo para ela. E é aí que a gente começa a ver uma Ana mais segura de si, mais independente, tentando se reconectar com algo que ela havia deixado de lado por muito tempo. Por outro lado, Marcos também se vê diante de um novo começo. A vida dele, antes muito focada na Ana e no filho, agora é só dele. Ele tenta se adaptar à nova rotina de ficar sozinho, mas como você pode imaginar, isso não é simples. No começo, ele parece perdido, tentando descobrir como se divertir, como se distrair. Ele tenta sair com amigos, mas também sente falta da companhia da Ana, de todo aquele conforto que ele tinha em casa. Ele percebe que a vida sozinho não é tão simples, que não é tão fácil como ele imaginava. Marcos, por um lado, também começa a se dar conta de que a separação não resolve todos os problemas. Mesmo com a liberdade de não estar mais com Ana, ele sente que algo está faltando. Ele começa a perceber que, apesar de não estarem mais juntos, a relação deles ainda tem uma influência muito grande na vida dele. O sentimento de solidão e a busca por algo que o faça se sentir realizado e feliz começam a ser mais presentes. Marcos e Ana, desde que casaram, sempre viveram em função do seu filho. Eles colocaram toda a sua atenção e dedicação nele, mas agora chegou o momento de cortar os laços para que seu filho possa alcançar voos mais altos. Uma missão difícil para Marcos e Ana, mas que, por amor, eles irão fazer. Finalmente, chega o dia da partida do seu filho. Agora, Marcos e Ana retornam para sua casa, mas precisarão reaprender a viver como casados. Somente o verdadeiro amor poderia quebrar as barreiras que se levantaram durante anos no seu casamento. Ambos tomam a decisão de se separar, porém eles descobrirão que, juntos, sempre será muito mais fácil do que imaginam. Marcos e Ana são aquele típico casal que está junto há anos, sabe? Eles têm uma vida certinha, estável, daquelas que parece que nada nunca muda. Eles trabalham, têm uma casa ajeitada e, principalmente, têm um filho que é o centro da vida deles. Tudo o que eles fazem, planejam e pensam é em função desse menino. Só que aí acontece uma coisa importante. O filho deles cresce. E quando a gente fala crescer, é tipo aquele momento que todo pai e mãe sabem que vai chegar, mas nunca estão realmente prontos. Ele decide sair de casa para estudar no exterior. Pronto, aí começa a bagunça emocional. No começo parece que tá tudo bem. Afinal, eles sabiam que isso ia acontecer uma hora ou outra, né? Mas quando o filho vai embora, o silêncio dentro da casa fica enorme. Antes, a rotina deles girava toda em torno dele. Levar para a escola, perguntar das provas, fazer as refeições juntos. De repente, tudo isso acaba. É como se alguém tivesse desligado a música que eles estavam ouvindo a vida inteira. Marcos e Ana começam a perceber que, sem o filho por perto, sobra só eles dois. E aí vem a pergunta: o que a gente faz agora? Porque vamos combinar, depois de tanto tempo vivendo só para criar o filho, eles nem lembram mais como era a vida de casal antes disso. E sabe o que é pior? Eles começam a notar coisas que estavam escondidas, tipo aquelas rachaduras no chão que você só percebe quando para de andar. A relação deles está meio no automático. Eles se respeitam, não brigam, não tem nenhum grande problema, mas também não tem mais aquela chama, sabe? Aquela vontade de ficar junto, de conversar por horas, de se divertir juntos. Isso sumiu. Então, o que era uma vida certinha começa a ficar incômoda. Eles vão levando os dias, mas dá para sentir que tem alguma coisa faltando. É como se eles estivessem num barco, mas sem nenhum destino para onde remar. E quando a gente está sem rumo, uma hora ou outra, vem aquele pensamento: será que é isso mesmo? Será que não existe mais nada para mim além disso? Essa primeira parte do filme é bem isso. Mostrar como a saída do filho desestrutura toda aquela rotina que parecia perfeita, mas que, na verdade, estava só segurando as pontas de algo que já não funcionava tão bem. Marcos e Ana começam a perceber que talvez eles estejam juntos mais por costume do que por amor verdadeiro. E aí, meu amigo, quando a gente começa a pensar desse jeito, é difícil não questionar tudo, né? Você fica se perguntando: será que é isso que eu quero pro resto da vida? Será que eu tô feliz?
Será que a outra pessoa está feliz também? É aqui que a história começa a pegar ritmo, porque a saída do filho funciona como um grande gatilho para mexer com os dois. Eles saem daquela zona de conforto e começam a encarar a realidade da relação deles. Não tem mais ninguém para ocupar o espaço entre eles, e isso os obriga a olhar um para o outro e para o casamento de verdade. Marcos e Ana começam a olhar para a relação deles e pensar: será que a gente está realmente feliz juntos? Eles percebem que estão mais como companheiros de casa do que como um casal de verdade. Não tem mais romance, não tem mais brilho. Eles se respeitam, mas a conexão ficou lá no passado. Só que aí vem a parte difícil, encarar isso de frente. Sabe quando você sente que algo está errado, mas evita falar porque dá medo de mudar as coisas? É isso que acontece. Nenhum dos dois quer ser o primeiro a puxar o assunto, porque é como abrir uma porta que você não sabe o que tem atrás. Mas chega um momento em que não dá mais para fingir que está tudo bem. Um dia, eles finalmente sentam para conversar. E olha, é uma conversa sincera, sem briga, sem grito, mas cheia de emoção. Eles falam sobre como se sentem. O Marcos admite que ele está se sentindo meio apagado, vivendo uma vida sem graça, e a Ana concorda que também sente falta de algo a mais. Eles chegam à conclusão de que o amor entre eles já não é mais o mesmo e que talvez a melhor coisa a fazer seja se separar. Agora, não pense que essa decisão é fácil, porque não é. Eles têm muito carinho um pelo outro, e a ideia de terminar depois de tantos anos juntos dá aquele nó na garganta. É como abrir mão de uma parte da vida que eles construíram juntos. Mas, ao mesmo tempo, eles enxergam isso como uma chance de se redescobrirem, de tentar algo novo. Eles não querem passar o resto da vida se sentindo vazios. Depois que decidem se separar, começa toda a logística da separação. Isso não aparece muito no filme, mas você sabe como é, né? Dividir as coisas, decidir quem vai ficar com o quê, organizar tudo, e enquanto fazem isso, dá para perceber que eles ainda têm um certo cuidado um com o outro. Não é aquela separação cheia de ódio. É mais como se eles estivessem aceitando que chegou a hora de cada um seguir seu próprio caminho. Só que mesmo com essa aceitação, tem uma coisa engraçada. Eles ainda estão aprendendo a lidar com a ideia de ficarem sozinhos. A Ana, por exemplo, começa a imaginar como vai ser a vida dela sem o Marcos. Será que ela vai conseguir se virar sozinha? Será que vai encontrar alguém? E o Marcos também passa por isso, pensando se vai ser capaz de viver sem a rotina que eles tinham juntos. Outro detalhe importante dessa parte é que, mesmo separados, eles ainda se importam muito um com o outro. Tem uma cena em que o Marcos está organizando as coisas dele e encontra fotos antigas dos dois. Dá para ver nos olhos dele que, apesar de tudo, ele ainda tem muito carinho pelas memórias que eles compartilharam. E a Ana, por outro lado, fica meio perdida no começo, tentando entender como vai ser a vida dela sem aquele companheiro de tantos anos. Então essa segunda parte é basicamente isso. A decisão de se separar, o processo de aceitação e o começo de uma nova fase para cada um deles. É uma mistura de alívio e medo. Alívio porque, finalmente, eles estão fazendo algo que sentem ser necessário. Medo porque recomeçar do zero nunca é fácil, principalmente depois de tanto tempo vivendo de um jeito só. E o mais legal dessa parte é que não tem vilão nem mocinho. Não é como se um deles fosse culpado ou tivesse feito algo errado. É simplesmente uma história sobre duas pessoas que cresceram, mudaram e perceberam que, talvez, o melhor jeito de serem felizes seja seguir caminhos diferentes. Isso deixa tudo muito real, sabe? Você consegue se colocar no lugar deles e entender os dois lados. Aí, com a separação decidida, você já começa a ficar curioso. Como vai ser a vida de cada um daqui para frente? Será que eles vão se adaptar à nova realidade? Será que vão encontrar outras pessoas ou, quem sabe, até descobrir que ainda têm sentimentos um pelo outro? Essas perguntas ficam no ar e deixam você querendo assistir a próxima parte para descobrir o que vai acontecer. Logo após a separação, os dois começam a tentar entender como é viver sozinhos. Até então, eles sempre viveram um para o outro. E agora tudo mudou. Ana, que era a mais tranquila e reservada, começa a se dar conta de que a vida sem o Marcos não é tão fácil quanto ela imaginava. Ela está sozinha em casa, o silêncio é ensurdecedor, e as coisas que antes pareciam normais, como fazer o jantar ou assistir TV,
agora se tornam tarefas solitárias. Ela tenta se ocupar, mas a saudade e o vazio começam a apertar. E, ao mesmo tempo, ela tem que aprender a lidar com os medos de estar sozinha, de não saber o que fazer da sua vida sem o Marcos ali. Mas, ao mesmo tempo, Ana começa a explorar novas possibilidades. Ela decide começar a sair mais, fazer novas atividades, tentar se envolver em novos círculos sociais. Ela, por exemplo, começa a frequentar aulas de yoga e a tentar uma vida mais focada nela mesma. No começo, ela se sente desconfortável, como se fosse algo forçado, mas logo percebe que essas pequenas mudanças podem, de fato, trazer um novo começo para ela. E é aí que a gente começa a ver uma Ana mais segura de si, mais independente, tentando se reconectar com algo que ela havia deixado de lado por muito tempo. Por outro lado, Marcos também se vê diante de um novo começo. A vida dele, antes muito focada na Ana e no filho, agora é só dele. Ele tenta se adaptar à nova rotina de ficar sozinho, mas como você pode imaginar, isso não é simples. No começo, ele parece perdido, tentando descobrir como se divertir, como se distrair. Ele tenta sair com amigos, mas também sente falta da companhia da Ana, de todo aquele conforto que ele tinha em casa. Ele percebe que a vida sozinho não é tão simples, que não é tão fácil como ele imaginava. Marcos, por um lado, também começa a se dar conta de que a separação não resolve todos os problemas. Mesmo com a liberdade de não estar mais com Ana, ele sente que algo está faltando. Ele começa a perceber que, apesar de não estarem mais juntos, a relação deles ainda tem uma influência muito grande na vida dele. O sentimento de solidão e a busca por algo que o faça se sentir realizado e feliz começam a ser mais presentes. Marcos e Ana, desde que casaram, sempre viveram em função do seu filho. Eles colocaram toda a sua atenção e dedicação nele, mas agora chegou o momento de cortar os laços para que seu filho possa alcançar voos mais altos. Uma missão difícil para Marcos e Ana, mas que, por amor, eles irão fazer. Finalmente, chega o dia da partida do seu filho. Agora, Marcos e Ana retornam para sua casa, mas precisarão reaprender a viver como casados. Somente o verdadeiro amor poderia quebrar as barreiras que se levantaram durante anos no seu casamento. Ambos tomam a decisão de se separar, porém eles descobrirão que, juntos, sempre será muito mais fácil do que imaginam. Marcos e Ana são aquele típico casal que está junto há anos, sabe? Eles têm uma vida certinha, estável, daquelas que parece que nada nunca muda. Eles trabalham, têm uma casa ajeitada e, principalmente, têm um filho que é o centro da vida deles. Tudo o que eles fazem, planejam e pensam é em função desse menino. Só que aí acontece uma coisa importante. O filho deles cresce. E quando a gente fala crescer, é tipo aquele momento que todo pai e mãe sabem que vai chegar, mas nunca estão realmente prontos. Ele decide sair de casa para estudar no exterior. Pronto, aí começa a bagunça emocional. No começo parece que tá tudo bem. Afinal, eles sabiam que isso ia acontecer uma hora ou outra, né? Mas quando o filho vai embora, o silêncio dentro da casa fica enorme. Antes, a rotina deles girava toda em torno dele. Levar para a escola, perguntar das provas, fazer as refeições juntos. De repente, tudo isso acaba. É como se alguém tivesse desligado a música que eles estavam ouvindo a vida inteira. Marcos e Ana começam a perceber que, sem o filho por perto, sobra só eles dois. E aí vem a pergunta: o que a gente faz agora? Porque vamos combinar, depois de tanto tempo vivendo só para criar o filho, eles nem lembram mais como era a vida de casal antes disso. E sabe o que é pior? Eles começam a notar coisas que estavam escondidas, tipo aquelas rachaduras no chão que você só percebe quando para de andar. A relação deles está meio no automático. Eles se respeitam, não brigam, não tem nenhum grande problema, mas também não tem mais aquela chama, sabe? Aquela vontade de ficar junto, de conversar por horas, de se divertir juntos. Isso sumiu. Então, o que era uma vida certinha começa a ficar incômoda. Eles vão levando os dias, mas dá para sentir que tem alguma coisa faltando. É como se eles estivessem num barco, mas sem nenhum destino para onde remar. E quando a gente está sem rumo, uma hora ou outra, vem aquele pensamento: será que é isso mesmo? Será que não existe mais nada para mim além disso? Essa primeira parte do filme é bem isso, mostrar como a saída do filho desestrutura toda aquela rotina que parecia perfeita, mas que, na verdade, estava só segurando as pontas de algo que já não funcionava tão bem. Marcos e Ana começam a perceber que talvez
eles estejam juntos mais por costume do que por amor verdadeiro. E aí, meu amigo, quando a gente começa a pensar desse jeito, é difícil não questionar tudo, né? Você fica se perguntando: será que é isso que eu quero pro resto da vida? Será que eu tô feliz? Será que a outra pessoa tá feliz também? É aqui que a história começa a pegar ritmo, porque a saída do filho funciona como um grande gatilho para mexer com os dois. Eles saem daquela zona de conforto e começam a encarar a realidade da relação deles. Não tem mais ninguém para ocupar o espaço entre eles, e isso os obriga a olhar um para o outro e para o casamento de verdade. Marcos e Ana começam a olhar para a relação deles e pensar: será que a gente está realmente feliz juntos? Eles percebem que estão mais como companheiros de casa do que como um casal de verdade. Não tem mais romance, não tem mais brilho. Eles se respeitam, mas a conexão ficou lá no passado. Só que aí vem a parte difícil: encarar isso de frente. Sabe quando você sente que algo está errado, mas evita falar porque dá medo de mudar as coisas? É isso que acontece. Nenhum dos dois quer ser o primeiro a puxar o assunto, porque é como abrir uma porta que você não sabe o que tem atrás. Mas chega um momento em que não dá mais para fingir que está tudo bem. Um dia, eles finalmente sentam para conversar. E olha, é uma conversa sincera, sem briga, sem grito, mas cheia de emoção. Eles falam sobre como se sentem. O Marcos admite que ele está se sentindo meio apagado, vivendo uma vida sem graça, e a Ana concorda que também sente falta de algo a mais. Eles chegam à conclusão de que o amor entre eles já não é mais o mesmo e que talvez a melhor coisa a fazer seja se separar. Agora, não pense que essa decisão é fácil, porque não é. Eles têm muito carinho um pelo outro, e a ideia de terminar depois de tantos anos juntos dá aquele nó na garganta. É como abrir mão de uma parte da vida que eles construíram juntos. Mas, ao mesmo tempo, eles enxergam isso como uma chance de se redescobrirem, de tentar algo novo. Eles não querem passar o resto da vida se sentindo vazios. Depois que decidem se separar, começa toda a logística da separação. Isso não aparece muito no filme, mas você sabe como é, né? Dividir as coisas, decidir quem vai ficar com o quê, organizar tudo, e enquanto fazem isso, dá para perceber que eles ainda têm um certo cuidado um com o outro. Não é aquela separação cheia de ódio. É mais como se eles estivessem aceitando que chegou a hora de cada um seguir seu próprio caminho. Só que mesmo com essa aceitação, tem uma coisa engraçada. Eles ainda estão aprendendo a lidar com a ideia de ficarem sozinhos. A Ana, por exemplo, começa a imaginar como vai ser a vida dela sem o Marcos. Será que ela vai conseguir se virar sozinha? Será que vai encontrar alguém? E o Marcos também passa por isso, pensando se vai ser capaz de viver sem a rotina que eles tinham juntos. Outro detalhe importante dessa parte é que, mesmo separados, eles ainda se importam muito um com o outro. Tem uma cena em que o Marcos está organizando as coisas dele e encontra fotos antigas dos dois. Dá para ver nos olhos dele que, apesar de tudo, ele ainda tem muito carinho pelas memórias que eles compartilharam. E a Ana, por outro lado, fica meio perdida no começo, tentando entender como vai ser a vida dela sem aquele companheiro de tantos anos. Então essa segunda parte é basicamente isso: a decisão de se separar, o processo de aceitação e o começo de uma nova fase para cada um deles. É uma mistura de alívio e medo. Alívio porque, finalmente, eles estão fazendo algo que sentem ser necessário. Medo porque recomeçar do zero nunca é fácil, principalmente depois de tanto tempo vivendo de um jeito só. E o mais legal dessa parte é que não tem vilão nem mocinho. Não é como se um deles fosse culpado ou tivesse feito algo errado. É simplesmente uma história sobre duas pessoas que cresceram, mudaram e perceberam que, talvez, o melhor jeito de serem felizes seja seguir caminhos diferentes. Isso deixa tudo muito real, sabe? Você consegue se colocar no lugar deles e entender os dois lados. Aí, com a separação decidida, você já começa a ficar curioso. Como vai ser a vida de cada um daqui para frente? Será que eles vão se adaptar à nova realidade? Será que vão encontrar outras pessoas ou, quem sabe, até descobrir que ainda têm sentimentos um pelo outro? Essas perguntas ficam no ar e deixam você querendo assistir a próxima parte para descobrir o que vai acontecer. Logo após a separação, os dois começam a tentar entender como é viver sozinhos. Até então, eles sempre viveram um para o outro. E agora tudo mudou. Ana,
que era a mais tranquila e reservada, começa a se dar conta de que a vida sem o Marcos não é tão fácil quanto ela imaginava. Ela está sozinha em casa, o silêncio é ensurdecedor, e as coisas que antes pareciam normais, como fazer o jantar ou assistir TV, agora se tornam tarefas solitárias. Ela tenta se ocupar, mas a saudade e o vazio começam a apertar. E, ao mesmo tempo, ela tem que aprender a lidar com os medos de estar sozinha, de não saber o que fazer da sua vida sem o Marcos ali. Mas, ao mesmo tempo, Ana começa a explorar novas possibilidades. Ela decide começar a sair mais, fazer novas atividades, tentar se envolver em novos círculos sociais. Ela, por exemplo, começa a frequentar aulas de yoga e a tentar uma vida mais focada nela mesma. No começo, ela se sente desconfortável, como se fosse algo forçado, mas logo percebe que essas pequenas mudanças podem, de fato, trazer um novo começo para ela. E é aí que a gente começa a ver uma Ana mais segura de si, mais independente, tentando se reconectar com algo que ela havia deixado de lado por muito tempo. Por outro lado, Marcos também se vê diante de um novo começo. A vida dele, antes muito focada na Ana e no filho, agora é só dele. Ele tenta se adaptar à nova rotina de ficar sozinho, mas como você pode imaginar, isso não é simples. No começo, ele parece perdido, tentando descobrir como se divertir, como se distrair. Ele tenta sair com amigos, mas também sente falta da companhia da Ana, de todo aquele conforto que ele tinha em casa. Ele percebe que a vida sozinho não é tão simples, que não é tão fácil como ele imaginava. Marcos, por um lado, também começa a se dar conta de que a separação não resolve todos os problemas. Mesmo com a liberdade de não estar mais com Ana, ele sente que algo está faltando. Ele começa a perceber que, apesar de não estarem mais juntos, a relação deles ainda tem uma influência muito grande na vida dele. O sentimento de solidão e a busca por algo que o faça se sentir realizado e feliz começam a ser mais presentes. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.